A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje, mais uma aula da Escola Dominical, hoje dia 7 de março de 2021. E amanhã nós estaremos comemorando o Dia da Mulher, dia 8 de março, o Dia da Mulher. Eu quero aqui parabenizar todas as mulheres, que Deus venha abençoar cada uma, aquelas que são intercessoras, aquelas que são adoradoras, enfim, aquelas que ainda não conhecem a palavra de Deus, mas que elas possam chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus e que Deus venha abençoar a cada mulher. Que você tenha amanhã um dia abençoado pelo Senhor. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre uma mulher na Bíblia. Nós falamos bastante sobre Ana, mãe de Samuel, mas tão pouco é falado sobre Ana, a profetisa. Aquela lá de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 36. Ali estava uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum, orações de noite e de dia. E sobrevindo da mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Israel. Ana, da tribo de Azer. A dedicação de Ana torna-se ainda mais destacada ao lembrar-nos de que a tribo de Azer era uma das 10 que Deus, em razão da sua apostasia, tirara de diante da sua presença. Está lá em 2 Reis 17, 18 a 23. Muitas pessoas das 10 tribos não foram levadas ao cativeiro e diversas se uniram a Judá depois do cativeiro em Babilônia. Ana servia como outra testemunha do fato que se aproximava o tempo de Deus derramar o Espírito sobre toda a carne. Ana nos deixa um exemplo maravilhoso. Ela viveu numa época difícil, assim como nós estamos vivendo épocas difíceis. E Ana viveu numa época de silêncio de Deus, aqueles 400 anos de silêncio. E a Bíblia nos diz que aqui ela viveu 7 anos com o esposo e ficou viúva. Provavelmente ela tinha se casado com uns 12 anos, ali ela já estava com 103 anos. Firme, fiel, dedicada, mulher de oração, mulher que entendeu aquele versículo de Salmo que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. Ela entendeu o quanto é bom vivermos na presença do Senhor. Melhor é 1000 dias na casa do Senhor, melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 fora. Ela entendeu muito bem esse versículo e além disso ela vivia, ela exercia, ela viveu na casa de Deus. Ela falava da redenção, ela falava do Messias que vinha. Ela falava da promessa, ela esperava nessa promessa. Assim como nós aguardamos a vinda de Jesus, ela aguardava a vinda do Salvador. E ela falava para as pessoas, ela orientava aquelas mulheres mais novas, ela se colocava na brecha. Ela toda hora estava no templo orando, com jejum, com ação de graças, com clamor, com súplica, com fidelidade a Deus, com paciência, esperou com paciência no Senhor, até que um dia Simeão foi apresentar o menino Jesus e Ana estava lá, os seus olhos contemplaram o Salvador. Ela alcançou aquela promessa que ela tanto esperava. Seus olhos viram o Salvador. Que você, mulher, possa também deixar
durante a passagem da nossa vida aqui na Terra, que você possa deixar essa fidelidade, esse amor a Deus, porque Ana amava a Deus, ela amava estar na presença do Senhor, essa paciência de esperar com paciência no Senhor, essa fidelidade de estar sempre até o fim na presença do Senhor. Que nós possamos meditar nessa palavra e que possamos também ser exemplo para este mundo, ser exemplo para aquelas mulheres mais novas, que nós possamos ser conselheiras, pacificadoras, que nós possamos falar dessa promessa maravilhosa que Jesus virá nos buscar, que nós possamos orientar as mais novas e estar sempre em oração. Estamos vivendo uma época que não podemos estar na casa do Senhor, mas podemos dobrar os nossos joelhos no nosso quarto e orar, interceder e clamar por aqueles que precisam, por aqueles que estão em angústia e em dificuldade. E agora nós vamos para a nossa lição de hoje. A lição 10. O Senhor Jesus cura hoje. Hebreus 13 nos diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele curava no passado, ele cura hoje. Ele é o mesmo, ele não mudou. A palavra do Senhor é imutável. Ele não mudou, ele é o mesmo. Nosso texto áureo nos diz assim: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades, todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Verdade prática. A cura da enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A nossa leitura em classe, ela está em Isaías 53, 4 ou 6, Mateus 8, do 16 ao 17. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de nós todos. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse de fora, dito pelo profeta Isaías. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glórias a Deus por isso. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos vida eterna. A nossa introdução diz: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos, os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Ele é o mesmo, Hebreus 13, 8, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Ele sente as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas ansiedades. Ele nos conhece, ele está junto conosco. A cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública do Antigo Testamento, prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte.
Hoje não é diferente. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele sempre cumpre e faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus é aquele que cura. Ele é Jeová Rafa. Ele cura todas as nossas enfermidades. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Um dos atributos dele, Jeová Rafa, o Deus que cura. E aqui, no Antigo Testamento, ele orientava o povo a tomar as medidas de higiene, né? de cuidados, de se alimentar direito, de dormir. Eram as orientações de Deus para que o povo tivesse saúde, para prevenir as enfermidades. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Se eles obedecessem a palavra de Deus, eles seriam curados. Se eles obedecessem, se eles seguissem as regras, eles teriam saúde. É como nós hoje. Se nós comêssemos coisas que nos prejudicam, nós não vamos ter saúde, porque nós somos o templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar desse templo. Então nós temos que ter uma alimentação saudável. Muitas doenças lá na velhice, elas poderiam ser prevenidas se seguíssemos a risca, comêssemos coisas saudáveis, dormíssemos bastante, né, a hora certa de dormir, 8 horas por noite. Então nós temos que ter esses cuidados para termos a saúde física. Se você ingerir álcool, drogas, fumar, isso vai trazer consequências, isso vai trazer enfermidades. A Bíblia nos ensina, ela nos instrui em tudo. E aqui no Velho Testamento, Deus já instruiu o seu povo. Lavem as mãos, né? Faça a tua higiene. Né? Tinha circuncisão também, que era algo de higiene. Então, se seguisse à risca aquilo que Deus deixou, o pacto que ele deixou ali no Sinai, o povo teria saúde. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos nem nos povos vizinhos, mas em Jeová Rafa, que podia curar todas as enfermidades deles, que podia dar saúde. O subtópico 2 diz a prevenção de doenças bíblica. Já falei para vocês ali a alimentação, a higiene. Embora a parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública individual. A religião, nesse caso, se constitui num versículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra a finalidade, que era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual. Era para que a comunidade, para que o povo tivesse saúde. O subtópico 3, o Novo Testamento e as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e da sua garantia da saúde Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. Hoje não é diferente. Deus, ele vai fazer a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele deixou médicos também. Lucas era médico. Lucas escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. E Paulo chama Lucas o nosso médico amado. Lucas andou com Jesus e ele era médico. Deus não é contra os médicos. Muitas vezes nós confiamos só na medicina, mas nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos da medicina. Deus prepara a medicina para nós sermos curados.
Então, o povo de Israel dependia de Jeová Rafá. E nós ainda hoje dependemos de Jeová Rafá, o Deus que cura. Jesus veio ao mundo para salvar. Ele veio para nos reconciliar novamente com o Criador. Ele veio para nos salvar, para nos trazer salvação. Mas ele se compadeceu por causa da miséria humana. E ele operou muitos milagres de curas, prodígios e maravilhas. Então, a nossa parte nós temos que fazer. Quando Jesus foi operar o primeiro milagre, lá em Canaã da Galileia, o que ele falou? Enchei as talhas. Era algo que os homens podiam fazer, tirar a água ali e encher as talhas. Agora, transformar a água em vinho era com Jesus. Era com ele. Era ele que ia operar o milagre. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, removam a pedra. Aí ele operou o milagre. Então aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Então Jesus, quando ele andava aqui, ele se compadeceu de íntima compaixão de ver a miséria humana. Porque o nosso corpo ele já está enfermo pelo pecado. E ele operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os espíritos abatidos. Porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para manifestar ao povo. E isso não mudou com os tempos, pois a promessa de cura divina continua valendo. Ele continua hoje nos curando. Mas a principal cura não é a do corpo físico. A principal cura é a da alma. Eu lembro que um tio irmão Ortiz falou que ele foi chamado para orar por um homem que estava enfermo. E o irmão Ortiz falou para ele: você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque eu posso orar por você aqui agora e você ser curado. Mas para que você vai usar a sua vida? Amanhã ou depois você pode ficar doente de volta e morrer. Agora, se você aceitar a Jesus, aceitar a salvação, aí sim você vai ter vida e vida eterna. Um dia você vai morar com o Senhor. Esse Jesus é o mesmo. Esse Jesus é o mesmo que operou lá no passado. Ele quer nos salvar. A principal é a salvação. Ele nos limpa de dentro para fora. Ele limpa o nosso interior. Enche-nos do seu espírito e nos dá saúde física para servirmos, para adorarmos a Ele, para gastarmos na obra dEle. O tópico 2 diz a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Quando Isaías fala ali, levou sobre si, Jesus veio e levou sobre si todas as nossas enfermidades, os nossos pecados. 1 Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Não foi em vão que Jesus morreu naquela cruz do Calvário. Ele levou as nossas enfermidades sobre aquela cruz. Ele levou os nossos pecados. Jesus veio para nos dar salvação, para nos trazer vida eterna. Salvação é o termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento, em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada, da enfermidade, da salvação, da condenação eterna
e o livramento do poder da maldição do pecado, a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Se você vê lá em Êxodo, no capítulo 15, 26, Deus fala que Ele não porá as enfermidades sobre o seu povo que foram colocados sobre os egípcios. Deuteronômio 32, 39 diz assim: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se importa com o ser humano, o Deus que se importa com a nossa cura espiritual, que nós estejamos curados espiritualmente e que se importa com a nossa cura física também. Ele quer nos dar saúde para que nós possamos fazer a obra dele. O subtópico 2, a cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física, emocional aqueles que demonstram fé em Jesus. Nós precisamos crer que Jesus morreu na cruz do Calvário. Nós precisamos aceitar, crer que Ele morreu, que Ele levou todas as nossas enfermidades sobre a cruz do Calvário. Que Ele veio para nos dar salvação, para nos dar cura. Como eu já falei anteriormente, Jesus não é contra os médicos. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para as curas das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor Jesus. Está enfermo, procure os presbíteros. Seja ungido com óleo. Receba a oração da cura, como fala lá em Marcos 16. Deus perdoará os seus pecados e você será curado. A salvação e a cura andam juntas. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção, alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física. Primeiro Deus nos cura espiritualmente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando nós buscamos a cura espiritual, a salvação, nós somos curados por dentro e por fora. Deus, Ele falou que Ele cura todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. A cura do paralítico em Cafarnaum, a passagem paralela dos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo físico. Essa é a vontade do nosso Deus. O subtópico 4 diz lá, Isaías 53, o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de um Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si todas as vossas enfermidades, as dores levou sobre si. O ministério da cura do Senhor Jesus, o verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados. Como nós lemos já ali em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 24. Essa cura é também espiritual, e isso diz a respeito da salvação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, pudéssemos viver para Ele, ser gratos a Ele. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, só um retornou para agradecer. Para que você quer a cura física? Qual é o objetivo? Para que você quer ser curado? Para servir a Deus? Para fazer a vontade do Senhor?
Ou você quer a cura física apenas para você ter uma vida e fazer aí o que você bem entende? É muito importante primeiro buscarmos a cura espiritual e depois a física. É entendermos que quando nós somos curados espiritualmente, a cura do corpo físico vem e nós somos gratos ao nosso Deus. Nós adoramos a Ele, exaltamos a Ele porque Ele nos curou, Ele nos salvou. O tópico 3, a cura divina e os desafios atuais. Os desafios são diversos e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se é problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Quando Jesus, lá em João 9, os apóstolos chegaram para ele e disseram: Senhor, quem pecou? Este ou os pais, para que ele estivesse passando por essa enfermidade? O que Jesus respondeu? Nem ele e nem os pais. Mas isso foi para a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse ali. Então, quando nós somos curados para a glória de Deus. Mas também há a enfermidade por causa do pecado. Como eu já falei para vocês, o corpo já está enfermo por causa do pecado. João 5, capítulo 14, quando Jesus curou aquele homem, depois ele o encontrou, ele disse: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Se você anda nas noitadas, se você anda se alimentando mal, se você anda ingerindo coisas que não vão te fazer bem, obviamente você vai ficar enfermo. São pecados, são práticas do pecado que nos deixam enfermos. Mas se você deixa o pecado, se você deixa que Jesus entre com a salvação, cure a tua alma, o teu interior, aí você recebe a cura física. As doenças, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Quantos pedidos de oração, quantas comoções que nós temos quando nós recebemos aqueles pedidos de oração por aquelas crianças. Agora recebemos um pedido de oração por uma criança de 1 ano de idade que está com câncer na face. Isso nos entristece. Nós ficamos tristes, mas nós buscamos o milagre de Deus na vida dessa criança. Não quer dizer que todos que estão enfermos estão em pecado. Não quer dizer isso. Nós já estudamos o livro de Jó e sabemos disso. Que nem toda enfermidade é pelo pecado. Mas também sabemos que há enfermidades que é por pecado. Então nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para não generalizar, visto que cada caso tem uma peculiaridade. Quando nós recebemos os nossos pedidos de oração, nós nos dobramos diante de um Deus Todo-Poderoso e clamamos para que a seu tempo, para que a sua vontade se cumpra na vida daqueles que estão enfermos. As enfermidades entre os crentes também ficam enfermos. E não quer dizer que eles estão em pecado. Paulo tinha enfermidade, um espinho na carne. Timóteo tinha um problema no estômago. Trófimo, Paulo deixou ele doente em Mileto. Não é porque você é um cristão que você é um super e você não fica doente. Não, nós ficamos doentes sim. E muitas vezes Deus permite as enfermidades na nossa vida para que nós nos cheguemos mais perto dele. Eu lembro que uma vez, quando eu era criança, meu pai faleceu muito cedo e a minha mãe estava muito enferma. E naquele momento, no desespero de uma criança de 9 anos, nós estávamos só em crianças em casa.
Eu olhei para o céu e clamei a Deus para que Deus tivesse misericórdia e não recolhesse a minha mãe. Nós já não tínhamos o pai. E eu clamei a Deus para que Ele tivesse misericórdia. E Deus teve misericórdia. Ele tem os seus meios de operar. Ele enviou no caminho um homem, um vizinho que nos perguntou sobre a família e nós comunicamos a ele que a minha mãe estava enferma. E ali ele foi, levou minha mãe no médico e graças a Deus ela estava com pneumonia e graças a Deus ela foi medicada e foi curada. Então Deus, Ele cura da maneira que Ele quer. Ele não é contra os médicos muitas vezes. Ele usa a medicina. Assim como Ele pode curar, pode nos restaurar a qualquer momento, do jeito que Ele quiser. Nós somos seus servos. E não é porque estamos enfermos, não é porque Paulo tinha uma enfermidade que ele deixou de fazer a obra. Mas ele permaneceu firme na presença do Senhor. Também é importante não confundir doenças com possessões malignas. Tudo que o crente fica doente, tá perturbado, tá isso, não é assim. Nós temos que ter o discernimento do Espírito para que não venhamos orar por pessoas que estão apenas enfermas. E muitos eles são curados através da palavra, porque a palavra do Senhor, ela também é remédio para a nossa alma. Muitas vezes as pessoas estão oprimidas, angustiadas, e quando nós vamos até elas com a palavra de Deus, elas recebem o refrigério, se alegram e são curadas. Agora, por que muitos não são curados? Porque Deus não ouve a oração? Porque Deus não ama? Porque Deus não se importa? Porque Deus não está nem aí? Não, a falha nunca está em Deus, a falha sempre está em nós. Alguns buscam a cura antes da salvação. Eles querem a cura, eles querem o abençoador, mas não querem o dono da bênção, não querem servir o Senhor. Eles querem a cura para viver a sua vida da maneira que eles querem. Eles não querem ser curados para servir a Deus, para entregar a sua vida à vontade de Deus, antes de buscar a cura do corpo físico. Eles não querem receber a cura da alma, eles só querem a cura física. Alguns buscam a cura com um propósito errado. A cura deve ser apenas para a glória de Deus e para o seu serviço. A cura é para a glória de Deus e para o seu serviço. Alguns fixam os olhos nos ministros, em vez de fixar os olhos em Cristo. Quando Pedro estava lá à porta, com aquele coxo ali que pedia esmola, Pedro disse ao coxo na porta do templo: olha para nós, a fim de ganhar a sua atenção. Logo depois ele afastou a atenção do homem de si com as palavras: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Temos que olhar para Jesus, porque é Jesus que opera a cura, é o Jesus que opera o milagre. A desobediência também, muitas vezes, como notamos em Êxodo, a cura está direcionada à obediência da palavra e da vontade de Deus. Se alguém tiver desobedecido a compromissos feitos com o Senhor ou estiver resistindo à vontade de Deus em sua vida, é duvidoso que possa esperar a cura. Muitos, por causa de algum pecado, como eu já falei, muitas vezes são pecados ocultos, mas nem sempre é pecado. Mas muitas vezes é. E aí, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Por causa da incredulidade. A incredulidade daquele que ora e daquele que recebe a oração. Nós temos que estar de comum acordo. Quando eu vou orar por uma pessoa, eu tenho que crer que Jesus é poderoso, não eu, porque eu sou só um mero instrumento na mão dele. Mas que ele é poderoso para operar a cura. E aquele que recebe a oração,
também tem que crer que Jesus tem poder para curar. E a oração da fé salvará o enfermo. Estes sinais vão de acompanhar todos aqueles que creem. Por isso é importante nós perguntarmos: você crê que Jesus pode te curar? Nós fomos com meu esposo orar pelo meu cunhado, ele estava com câncer. E nós oramos, mas nem deveríamos ter orado, porque ele não quis. Ele não aceitou, ele não quis. Ele aceitou aquela oração por educação. E não porque ele creu. Não creu, viveu uma vida inteira e não creu que Jesus podia curá-lo. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E também a falha humana de perseverar na fé até receber a resposta. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus capítulo 10, o versículo 36. Embora aqueles a quem Jesus e os primeiros discípulos ministraram fossem curados quase que imediatamente, parece haver casos em que há um adiamento da manifestação da vitória. Daniel experimentou uma demora dramática quando buscou o Senhor durante 21 dias. Depois desse período, a palavra do Senhor veio a ele. Esperei com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40. Esperar com paciência, perseverar na oração, perseverar na súplica, perseverar no clamor, para que a seu tempo Deus cure as nossas enfermidades. Mas eu quero salientar bem aqui. É bom receber uma cura física? É bom receber uma cura de um câncer, de um tumor, de uma enfermidade grave? É. Mas a principal cura é a salvação. A principal cura é a cura da alma. Aquela cura que vem de dentro para fora. Aquela cura que nos dá vida eterna. Que nós reconhecemos que somos instrumento nas mãos de Deus. Que nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do nosso Deus. E que Ele opera a cura na nossa vida da forma que Ele quiser. E se eu tiver uma enfermidade, que através dessa enfermidade eu não seja curada, e que através dessa enfermidade eu vá me encontrar com Jesus. Eu não sei qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos de passagem nessa terra. Nós estamos vivendo agora momentos que muitas pessoas estão apavoradas, desesperadas. E a situação é assustadora. Principalmente por aqueles que estão naquele hospital, que estão entubados, que estão nas UTIs e que não tiveram um encontro com Jesus. Não tiveram o principal milagre da sua vida, que é a cura espiritual, que é a cura da alma. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós se submetemos à vontade do Senhor, nós recebemos a paz, aquela paz que excede todo entendimento. E mesmo quando estamos enfermos, nós esperamos no nosso Jeová Rafá, que tem poder para nos curar. Nós esperamos em Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É maravilhoso recebermos a cura física, mas é muito mais precioso a cura da alma, a cura
espiritual. Aquela que um dia vai nos levar a nos encontrarmos com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com aquele que sempre se preocupou conosco, com aquele que sempre teve planos de paz para nós, planos de bênção. Basta andarmos na sua vontade, basta obedecermos os seus mandamentos, basta nos arrependermos dos nossos pecados. Não é aquele remorso, mas é o arrependimento, aquele arrependimento de que eu fazia, não faço mais. Eu vivia para o mundo, eu era cativo do inimigo, mas hoje eu sou do Senhor. Hoje eu sou instrumento nas mãos do meu Deus. Hoje eu digo, eis-me aqui, Senhor, e que eu seja instrumento para levar essa palavra para muitos que precisam dessa cura, para esse mundo que está enfermo, que jaz no maligno, que nós possamos levar para este mundo as boas novas de cura, as boas novas de libertação, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão possessos por espíritos malignos. Quando aquele pai clamou pela cura do filho que estava enfermo, endemoniado, e ele disse para Jesus, tu podes. Que pergunta! Tu podes? Tu podes curar? Se tu podes. Jesus disse, se tu podes, e rebateu ele com uma pergunta, e tu crês? Ele disse, creio, mas logo em seguida ele falou, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Porque a incredulidade, ela nos afasta das bênçãos, ela nos afasta da cura, ela nos afasta de Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, crer que Jesus é o Senhor, que Ele é o médico dos médicos, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e que Ele pode nos curar, Ele pode tudo. Mas se Ele não quiser nos curar, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos buscar discernimento do Espírito Santo, não confundir doenças com possessões malignas, não confundir possessões malignas com pessoas enfermas, mas nós precisamos buscar de Deus, porque a igreja ela foi chamada para libertar, ela foi chamada para curar. A igreja, ela é a sociedade mais moderna num mundo antigo. A igreja foi chamada para libertar os cativos, ela foi chamada para curar os enfermos, ela foi chamada para levar as boas novas. Como eu já falei anteriormente, muitas pessoas vão ser curadas porque elas estão oprimidas, elas estão angustiadas, mas elas vão ser curadas através de ouvir a palavra de Deus, que é refrigério para nós, que é cura para nós. E muitos estão angustiados, aflitos, mas eles vão receber essa palavra de poder, eles vão receber essa palavra de ânimo e vão levantar e vão caminhar e vão glorificar a Deus, porque receberam a cura. E muitos que estão oprimidos por demônios, a igreja foi chamada para expulsar os demônios daqueles que estão oprimidos, aqueles que são cativos pelo maligno. A igreja foi chamada para orar pelos oprimidos, para expulsar os demônios, para libertar aqueles que estão oprimidos pelo maligno. Jesus é o Senhor. Ele não é servo, Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Senhor. Se você aceitou a Jesus, aceitou a Ele, Ele é teu dono. Ele é teu Senhor e Ele opera de acordo com a vontade dEle. Não é de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dEle. Ele faz
segundo a tua vontade. Aquilo que Deus faz na nossa vida, tudo que Ele faz é bom. Que nós possamos nos render aos pés do Senhor e que possamos ser sábios, que possamos ser aqueles que libertam, aqueles que oram, aqueles que se colocam na brecha, aqueles que clamam e aqueles que se entregam à vontade do Senhor. E a nossa conclusão diz assim: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Não adianta eu ir orar lá, eu vou orar e eu orei e a pessoa foi curada. Eu orei. Não, eu só fui um instrumento na mão de Deus. Deus apenas me usou como um instrumento, porque quem curou foi Jesus, o médico dos médicos. Quem curou foi o Deus, Jeová Rafa, aquele que cura todas as nossas enfermidades, aquele que nos traz a paz, que nos dá a bênção, que nos dá a cura completa do corpo físico, que nos dá a cura da alma, que nos dá cura espiritual, emocional. É Ele que nos cura. Querido Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E eu quero te render graças, Jesus querido, por mais essa aula, Senhor. Por nós, Senhor, cremos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Cremos que Tu és poderoso para nos curar. Nós te somos gratos, Deus, pela salvação. A salvação da nossa alma, cura da nossa alma, Senhor. Porque Tu nos curaste interiormente, Pai. Tu nos encheste do Teu Espírito Santo, Senhor. E Tu agora tens curado as nossas enfermidades, Senhor. Meu Deus e meu Pai, muitos estão enfermos, Pai. Muitos estão entubados. Muitos estão nas UTIs, Paizinho querido. Senhor, tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Tenha misericórdia, Jesus querido. Estende a Tua mão de poder. Tu és o mesmo ontem, hoje, serás eternamente, Pai. Perdoa seus pecados, suas falhas, Deus. Lá naquela UTI, naquele isolamento onde nós não podemos entrar. O Teu Espírito Santo é poderoso para adentrar aquele lugar, para tocar, Senhor, naquelas vidas, Deus, para que eles possam se arrepender dos seus pecados, Deus, para que eles possam Te aceitar, para receber a cura, a vida eterna, Senhor. A salvação da alma, que é a coisa mais preciosa, Senhor. Vai de encontro, Jesus querido, vai de encontro, Senhor. Envia até aquele lugar, Senhor, enfermeiros, médicos, Deus, aqueles que podem, Deus Todo-Poderoso, aqueles que podem levar a Tua palavra, Senhor, naquele lugar, Pai, e que essas vidas sejam tocadas, Pai, que essas vidas sejam curadas, que essas vidas sejam restauradas para a Tua glória, Senhor. Oh Deus de infinita graça e misericórdia, sara esta nação, Senhor, sara a nossa cidade, a nossa nação, Deus de infinita misericórdia. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, e cremos que Tu és poderoso para operar o milagre, em nome de Jesus.